Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento. Meu nome é Elaine Fogaça Lima, sou de Canarana, Mato Grosso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmos, número 46, no verso 10. Começo meu testemunho com este texto bíblico, o qual me deu forças para continuar a cada etapa que eu ia vivendo, sempre me lembrando que existia um Deus que estava ao meu lado e que pedia para quietar, saber que Ele estava no controle de tudo. Minha história começa ainda na minha infância, onde conheci meu esposo aos 8 anos de idade. Ambos com a mesma idade, no momento em que nos conhecemos, nossos corações sentiram o mesmo sentimento. Posso dizer, pois ele também me disse a mesma coisa em relação ao que sentiu. Somos primos de 3º grau. Os anos foram se passando, fomos crescendo e conosco o amor no coração um pelo outro. Então, quando fiz 15 anos, meus pais nos deixaram namorar. Passou um período, os pais dele se mudaram de cidade, o que nos distanciou por uns anos, e quando eles voltaram novamente a morar na mesma cidade que a minha, voltamos a namorar, noivamos e nos casamos. Então estávamos os dois com 20 anos, onde enxergávamos um mundo de possibilidades. Achávamos que éramos maduros, que sabíamos tudo, foi onde vimos que não era bem assim. Ressalto que éramos testemunhas de Jeová, e eu, por frequentar desde os meus 7 anos, achava que sabia tudo da Bíblia, que era dona da razão em muitos assuntos. Ah, como erramos quando pensamos ser autossuficientes e, o pior, quando achamos que controlamos tudo e que não precisamos de ajuda. Aí começa a dar errado, e pela soberba continuamos agindo por orgulho, achando que com os nossos próprios entendimentos conseguiríamos resolver qualquer coisa. Neste período de início de casamento, eu, com minha tola sabedoria, comecei a exercer o papel que era de direito do meu esposo como cabeça da casa. Passei a administrar as finanças, a determinar o que faríamos ou não. Passei a ser obcecada por casa com mania de limpeza, muito chata, briguenta, reclamava de tudo. Quando algo não me agradava, eu logo descontava nas relações sexuais. Era dona da razão em tudo, era muito ciumenta ao extremo. Meu esposo tem um temperamento estourado, porém, ele muito paciente comigo. Brigávamos, mas ele sempre cedia e eu sempre crescia achando estar certa. Por um período, ele ficou desempregado. Eu estava trabalhando, porém não foi o suficiente para nos manter. Tivemos que vender nossa casa e morar de aluguel. As coisas foram ficando difíceis, mas nunca nos lembramos de recorrer a Deus que podia nos ajudar. Sempre resolvemos com nossas mãos. Até que um dia fui descobrindo traições, fui perdoando e continuando na mesma situação, achando ter o autocontrole sobre ela. Bem, as coisas só pioraram, pois ele foi trabalhar numa fazenda e eu fiquei na cidade. As brigas eram constantes, desconfianças, mágoas, e no meio disso tudo nunca recorremos a Deus. Então, perdi o emprego e fui morar na fazenda com ele. Foi um período que achei que estava tudo bem. Tivemos nossa filha, mas ele mantinha um relacionamento que depois que viemos embora, descobri. Ele saiu de casa, ficou 30 dias fora. Eu chorava, implorava, me humilhava para que ele voltasse. Ele voltou, porém as coisas já não eram mais as mesmas. Nesse novo trabalho onde ele estava, proporcionou a um novo adultério, o qual durou longos 4 anos. Dessa vez, ele saiu de casa, morou um período com ela, e o restante dos anos, ela numa cidade e ele em outra.
mas isso não impediu de eu passar por tantas aflições e tribulações. Foi onde eu procurei a ajuda dos anciões da congregação das Testemunhas de Jeová, onde eu frequentava, na intenção de salvar minha família. E o que eu pude ouvir foi que eu era livre, que havia um adultério e que a decisão era minha de perdoar ou não. E eu não aceitava aquilo, pois desde o dia em que vi meu esposo, meu coração o amou. E eu sempre sonhei em envelhecer ao lado dele, formar nossa família e que meu casamento seria para sempre. Foi onde, em meio à dor, vergonha de tudo que ele estava fazendo, no meio da humilhação, eu fui pesquisar sobre casamento. Encontrei muitas coisas e fui em direcionamentos de muitos canais. Muitas orações, jejuns, votos, campanhas, e não via nada acontecer, pois eu estava muito obcecada no meu esposo, no que ele estava vivendo. Nas redes sociais, ele publicava fotos, declarações de amor, e eu só vivendo noites em claro, em meio às lágrimas, dor e decepção. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso conosco, que enviou muitas pessoas para me ajudar, com oração, com palavras de apoio. Uma delas me apresentou Jesus, onde eu me desassociei das Testemunhas de Jeová e passei a frequentar uma determinada denominação. Foi onde conheci Jesus, conheci o Senhor verdadeiramente, conheci o Espírito Santo, onde tive muitas experiências com Deus. Aprendi a confiar, aprendi a ser serva, aprendi a perdoar, aprendi a ser nova criatura. Percebi quão errada eu era no meu casamento, na minha vida e nas minhas ações e atitudes. Segui um bom período servindo ao Senhor ali, até que um dia uma prima amada me apresentou o Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, nosso pastor Henrique Lino. Eu ouvi alguns testemunhos, alguns vídeos sobre casamento, entrei em contato, fui atendida por ele numa ligação, onde contei por alto o que estava vivendo. Ele me deu uns conselhos e nunca mais ligou. Confesso que fiquei triste com o que ouvi, pois eu tinha que mudar, e mudar é difícil, confiar não é fácil, se consertar também não. Pois bem, neste momento eu passei a acompanhar os vídeos do canal, aprender cada dia mais e sempre orando ao Senhor que pudesse me enviar alguém comprometido com a verdade do casamento para me ajudar. Foi mais ou menos 1 ano e meio até eu receber uma mensagem no Instagram do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, me perguntando se eu queria ajuda para ter minha família restaurada. Sim, 1 ano e meio. Eu aprendi com este tempo que tudo é no tempo do Senhor Jesus e não no nosso. Antes dessa mensagem, eu continuei orando, continuei na posição, crendo somente naquele que tudo podia fazer. Mas foram dias difíceis. Vi meu esposo naquela situação, ouvia da boca dele: não te amo, acabou, segue sua vida. Era muito doloroso. Mas em meio a tudo, o Senhor não deixou meu esposo se afastar de nós. Ele sempre estava presente, arcava com todas as despesas de nossa casa, não deixava nos faltar nada. Muitas vezes me procurava e eu cedia sem saber que não devia. Me machucava cada vez mais com as ações, com as palavras. Então, quando fui contatada pelo pastor Henrique Lino, ali verdadeiramente as vendas dos meus olhos caíram e eu me dobrei diante do Senhor Jesus pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Foi onde descobri verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade, acima de tudo em obediência. Abandonei minhas velhas práticas, meus erros, passei a perdoar, passei a viver em Cristo, trabalhar, cuidar da minha filha e mudar minha vida no Senhor. Passei pelo processo de divórcio, passei pelas decepções que o homem nos traz quando ficamos com os olhos nele e não no Senhor. A partir do momento que o pastor começou a me acompanhar, eu verdadeiramente aprendi a obedecer, pois a obediência alegra o coração do Senhor. Fui me posicionando da forma correta, conforme ele me ensinava a cada situação que ia ocorrendo.
Aprendi a confiar no Senhor, aprendi a deixar ir, aprendi que o Senhor era a minha prioridade e não meu esposo. Aprendi a colocar cada coisa no seu devido lugar. Já o que meu esposo estava fazendo não me afetava mais. Não tinha importância, pois eu sabia que aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa, e que há um tempo para todas as coisas. Então, deixei a vida do meu esposo nas mãos do Senhor Jesus, e foi onde tudo aconteceu, onde vi o Senhor trabalhar, onde vi meu esposo mudar, onde vi o agir do Senhor em cada detalhe que eu ia vivendo. Até que chegou o dia onde meu esposo me chamou para conversar e acertamos nossas vidas. E com a permissão do pastor, tivemos essa conversa. E meu esposo voltou para o nosso lar. Já estamos com as alianças prontas para o nosso novo casamento. Para a honra e glória do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi, louvado seja o Senhor por ter restaurado minha vida com Ele. Glória dou ao Senhor pelo pastor Henrique Lino, pelo ministério Atalaia do Evangelho de Deus, pelos irmãos que oraram comigo, pelas palavras de apoio, por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda irá fazer. Agora é um novo processo, adaptação, aproximação, colocar em prática a verdade do casamento, viver segundo a vontade do Senhor e, mais importante, estar segurados nas mãos de Jesus. Sei que até aqui o Senhor nos sustentou e sei que continuará. Basta sermos fiéis, perseverantes, obedientes, zelosos nas suas palavras. Mais uma vez, obrigada de coração, pastor Henrique Lino, pela paciência, pelo amor, pelas orações e por não soltar minha mão nos piores momentos. Que o Senhor abençoe cada dia mais seu viver, te livrando e guardando de todo mal. Louvado seja o Senhor por tudo. Glória a Deus. Não desistam de suas famílias. Não desistam de servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Grata sou ao Senhor por tudo, pois foi dessa forma que Ele me salvou e salvou a minha família. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.